né? Pode, e você pode, inclusive, essa é a questão, né? Por isso que a disfunção é um fator de risco. As crianças, normalmente, o refluxo, o orifício, aquela porção intramural dentro da bexiga, né, na maior parte das crianças, ele é incompetente. Então, isso não gera infecção na maioria deles por isso, porque simplesmente a criança urina, né, de forma automática, quando ela ainda não tem controle, e depois ela acaba urinando, né, aprendendo a urinar, mas aí a disfunção vésico-intestinal, ela vai ter muito a ver com a criação, com uma série de tabus, que a gente sabe que tem um componente psicológico nisso, alguém que falou alguma coisa com essa criança, não sei. A gente não sabe, ela é multifatorial. E pode provocar refluxo mesmo numa criança que, teoricamente, não teria por que ter refluxo. Mas na maioria das vezes, pelo menos os refluxos graves, que vão estar associados à nefropatia de refluxo mesmo, eles são anatômicos, eles são um erro de inserção do ureter. Importante a gente entender que o rim também, ele tem que permitir o refluxo intrarrenal. Então, as papilas renais, vamos lembrar aqui que são as papilas, né? A gente lembra lá que as medulas renais, que é onde ficam os ductos coletores, né? Elas são pirâmides lá no rim. E o vértice dessa pirâmide desemboca nas papilas renais. Essas papilas são literalmente orifícios onde a urina entra dentro da pelve renal. E as papilas renais, elas têm que permitir o refluxo intrarrenal. Isso normalmente acontece nos polos dos rins, tanto no polo superior, no polo inferior, muito na idade mais jovem. Quanto mais jovem a criança, mais imaturas são as papilas. Passa uma idade, essas papilas não permitem mais refluxo. Mesmo que a criança tenha um refluxo vésico-ureteral grave, às vezes ela não lesa mais o rim. O problema todo é lesar o rim, né? E quando essa doença é bilateral, eu tenho várias crianças que eu acompanho, pra você ter uma ideia, eu já tenho pacientes aí com quase 30 anos que eu acompanho desde pequenininhos, né? Quase todas, engraçado, né? Assim, a maioria que eu tenho, que mantém acompanhamento comigo, que eu estou lembrando agora, são do sexo feminino. Então, eu tenho uma menina hoje que ela é até executiva de um banco, né? Já está brilhante essa menina, e ela tem um refluxo grave e bilateral. Então, ela já tem hipertensão arterial. Esse é o problema. Essas crianças, quando elas ficam, se elas tiverem refluxo grave, pegar os dois rins, elas passam por um período que a gente chama de lua de mel, porque a doença acaba, os pais relaxam, a criança para de fazer infecção do trato urinário, e lá na adolescência começa a hipertensão arterial e proteinúria. E é muito frequente a progressão para DRC, se a doença foi muito grave. Entendeu, Clara? Então, mesmo se parar o refluxo, ela sempre tem que continuar fazendo esse tratamento? Parando o refluxo, que acontece na maior parte das crianças, é raro você ter que fazer a gente falou isso lá, né? Nos refluxos até grau 4 não se discute a questão cirúrgica, né? Embora muitos urologistas gostem de operar, a gente desconfia que por algum motivo, né? Que não seja o melhor do paciente, mas enfim. Refluxo 4 para baixo não se discute, é tratamento clínico. Refluxo 4 e 5 é discutível se você opera ou se não opera. Essas crianças tendem a melhorar esse refluxo, mas elas não devem perder o acompanhamento médico, principalmente porque o que acontece é que quando você lesa o rim, existe uma teoria do néfron remanescente. Então a gente nasce com 1 milhão de néfrons em cada rim. Você perde uma grande parte desses néfrons, os néfrons remanescentes, eles são sujeitos a um regime de hiperfiltração. O que acontece é que com o tempo, né, eles não aguentam isso, porque eles têm que manter quando a gente perde até 50% da função renal, isso trabalhos experimentais, por isso que provam isso, tiraram o rim do rato, aí tiraram o rim mais um quarto, o rim mais metade do outro. A gente sabe disso. Das pacientes que fazem uma nefrectomia, na maior parte das vezes, esses pacientes vão muito bem, né? O problema é se eles perdem um rim e perdem uma parte do outro rim. Aí a coisa complica.
Então, se você tem a doença bilateral, e não é o mais frequente, o mais frequente é que ela seja unilateral, mas se essa doença é bilateral, essa criança tem que ser acompanhada, fazendo cintilografia, fazendo proteinúria, avaliando pressão arterial, direto, pro resto da vida. Então, acho que isso acaba que responde outra coisa que eu queria saber também, se essa posição anatômica, ela também pode ir para a vida adulta, digamos assim, tipo, se o adulto também pode ter o refluxo por esse mesmo motivo. Na maior parte das vezes, os refluxos fecham, né, espontaneamente, na maior parte das vezes. Mas mesmo que o refluxo não feche, essa pessoa para de fazer a infecção do trato urinário alta, porque o rim ou já lesou todos os polos renais, né, e não tem mais como lesar, e o rim, ou as papilas também, elas param, elas não permitem mais o refluxo intrarrenal. O refluxo intrarrenal, ele é necessário para que haja lesão renal. Então você tem que ter ali refluxo... Cláudia, só um pouquinho. Desculpa, gente. Então é necessário que haja um refluxo intrarrenal. Só chamar ela está aqui. Obrigado, Cláudio. É preciso que haja um refluxo intrarrenal, é preciso que haja um refluxo vésicolateral e é preciso que haja infecção urinária, né? Já se provou, por exemplo, que uma urina estéril não é capaz de lesar o rim. Então, a criança tem cistite, essa cistite sobe através do refluxo, esse refluxo atinge as papilas, né, os polos renais, né, se vocês pegarem, acho que eu mostrei lá na aula, né, que você pega o rim, fica mais só a parte, né, central do rim, o resto tudo atrofia. Se isso é bilateral e é suficiente para que você perca mais que 50% da massa renal, isso pode gerar nefropatia de refluxo, que é uma doença grave. Então, quando você fala urina estéril, teria que ter alguma outra coisa associada. Então, não é simplesmente uma urina, digamos, fisiológica, assim. Isso, é isso? Tem que ter infecção. Ah, tá. Tem que ter infecção associada. Maria Luísa, ela pergunta, o senhor pode repetir sobre o refluxo intrarrenal? Claro. As papilas renais, elas são convexas, tá? Elas são, assim, convexas, né? Elas terminam, assim, pontudas dentro do rim. Isso faz com que seja difícil elas refluírem. E no rim jovem, imaturo, isso é fisiológico, isso é normal, as papilas dos polos renais, tanto do polo inferior quanto do polo superior, elas são côncavas. Elas são assim, né, côncavas. Então, isso faz com que seja mais possível o refluxo intrarrenal. Refluir para dentro do rim mesmo, para dentro do parênquima renal. Então, isso faz com que essa doença, ela pegue os polos dos rins. Então, ela pega o polo superior, pega o polo inferior e vai comendo, literalmente, né? Com tantas infecções, vai fazendo uma nefrite ali. É uma nefrite túbulo-intersticial, a infecção, o trato urinário é sempre uma nefrite, tá, gente? Então, é uma nefrite infecciosa, embora a gente sabe que nefrites túbulo-intersticiais não são sempre infecciosas, muitas vezes elas são alérgicas, mas nesse caso ela é infecciosa, e quando ela é bilateral, ela pega 2/3 de um rim, pega 2/3 do outro rim, e aí sobra muito pouco parênquima renal funcionante. Isso aí, essas infecções intrarrenais acabam parando, né, lá pelos 7 anos de idade. As mães, os pais, né, ficam tranquilos, a criança está curada. E aí lá na adolescência, né, com o tempo, o que acontece é que esse parênquima renal funcionante reduzido, né, sofre um processo de hiperfiltração, né, porque são menos néfrons que tem que dar conta do recado, e aí acaba acontecendo uma esclerose glomerular, né, nesses rins, eles esclerosam,
e por hiperfiltração. E essa criança começa a ficar hipertensa, um adolescente hipertenso. Então, sempre que você pega um adolescente hipertenso, uma das possibilidades é nefropatia de refluxo. Aí começa a ter proteinúria, e aí essa pessoa perde função renal. Mas ficou claro para você isso, Maria Luísa? A sua dúvida? Que bom. Bom Então, dia, gente, professor. claro, fala, Bom Patrícia. dia, tudo bem? Tudo bem. Aqui, estou uma dúvida na DVI, né? Você falou que é uma normalidade comportamental da função dos músculos e tal, mas está ligado àquela questão do amadurecimento esfincteriano na idade de 1 ano e meio a 2 anos, ou também pode ser ligado a normalidades anatômicas? Quando você procura anormalidades anatômicas nessas crianças, você nunca acha. Essa a DVI, ele é multifatorial, ele é comportamental, por isso que o tratamento é muito em cima disso, né? Tem gente especializada em tratar isso hoje, e é muito importante que a gente entenda a DVI, gente, porque se vocês conversarem com pediatras... Eu ainda não entendi essa parte. A DVI é uma doença que é relativamente nova, né? Ela é uma doença que não é... que as pessoas não conhecem muito ainda. Ela é multifatorial, ela é a principal teoria é que ela é comportamental mesmo. Alguma coisa aconteceu no amadurecimento dessa criança, sei lá, ela se sente na obrigação de não fazer, por exemplo, segurar o cocô, e aí ela começa a fazer constipação intestinal, e isso te obriga a perceber que isso está acontecendo, né? Os pais têm que estar muito atentos a esse fenômeno, porque você tem que ter uma anamnese muito dirigida para isso aí, né? Procurar esses sintomas, né? Mas normalmente ela não é anatômica, não. Ela é funcional. Ela é funcional, provavelmente psicossomática. O tratamento é em cima disso daí. Essas crianças têm que ser submetidas, inclusive, a terapia, para entender o que está acontecendo, e não é fácil fazer terapia em criança, né? Tem gente já se especializando nisso aí. Tem, inclusive, fisioterapeutas que estudam muito isso. Ok, obrigada, professor. Nada. Inclusive, gente, existe um ramo da fisioterapia muito especializada nessa questão miccional, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, vocês, com certeza, se vocês perguntarem na família de vocês vão ver uma tiazinha, uma vozinha que tem incontinência urinária. E aí, existe gente que está realmente muito associado a múltiplos partos, a mulheres multíparas, etc. Mas a abordagem cirúrgica disso, que muitos ginecologistas fazem, é quase que sempre, ou sempre ineficaz. A abordagem disso passa por fisioterapia, por fortalecimento da pelve, né? Essas mulheres, elas conseguem, com um bom tratamento fisioterápico, diminuir, ou pelo menos amenizar esses sintomas, né? Aí vão ficando mais idosas, aí já entra demência, aí não tem outro jeito a não ser usar fralda. Mas você pega, às vezes, uma tiazinha que está, sabe, completamente lúcida e tem esse problema, sofre com esse problema. Se ela for rir, se ela for tossir, se acontecer alguma coisa, ela perde, né? Ela sem querer, ela tem incontinência urinária, e existe tratamento para isso, na maioria das vezes, fisioterápico. Não tem nada a ver com o motivo da nossa aula aqui, mas só colocando como uma observação, tá bom? Galera, mais alguma dúvida? Não, gente, é preciso que vocês entendam isso. Será que o Vinícius parece que estava digitando? Vocês entendam que a infecção do trato urinário na criança não é uma infecção urinária banal. Infecção do trato urinário banal, corriqueira, normal, que faz parte da vida, é a infecção do trato urinário da mulher saudável. Essa você trata e acabou. Você não precisa fazer controle, você não precisa fazer exame, nem para tratar, nem para ter nem controle de cura. Tá? Então isso tem que ficar muito claro. Não tem sentido fazer urocultura numa mulher jovem, uma mulher que não tem nada, uma mulher saudável.
Isso, eu já te respondo nisso. Agora, uma infecção do trato urinário na criança precisa ser visto com atenção, né? Essa criança muito frequentemente vai ter que ser submetida a uma antibiótico profilaxia por muito tempo. As pessoas não entendem isso, tá? Aí falam, nossa, que absurdo você ficar tomando antibiótico, isso vai te fazer mal, isso vai mudar sua flora. Aí é difícil, você tem que abordar, você tem que explicar, inclusive médicos que são ignorantes em relação a isso. E a infecção do trato urinário no homem não é nada frequente, não é frequente e não é banal. É preciso ver o que está acontecendo. Existe uma associação muito frequente com prostatite, principalmente quando o sujeito passa dos 50 anos de idade. Então a gente precisa entender isso aí. O Vinícius, caso essa fluoxetina não dê certo, fazer o quê, né? Aí, Vinícius, quando você usa uma droga que é eficaz e você ela não funciona numa infecção do trato urinário, aí sim te obriga a fazer urocultura e antibiograma. Exatamente. A gente pode tentar, né? Por exemplo, usar um aminoglicosídeo, mas você tem que fazer a urocultura. Diga, Clara. Professor, na parte da cintilografia, eu fiquei na uretrocistografia, eu fiquei com uma dúvida, porque primeiro você comentou daqueles tópicos, que qualquer anormalidade no ultrassom ou combinação de febre alta e retardo no crescimento da hipertensão, falando que vai fazer, né, que criança de qualquer idade no primeiro episódio de ito febril, se tiver uma dessas coisas, faz a uretrocistografia. Aí na hora de revisar, você colocou sem nenhuma dessas coisas. Então, aí, quando o tópico está presente, não é um caso de recorrência, e quando eles estão ausentes, você só faz quando for recorrência? É isso? É isso. Se você tem, no primeiro episódio febril, você não é obrigado a estudar, né? Se tiver recorrência, você tem que estudar, e a uretrocistografia tem dois tipos, né? Tem a uretrocistografia convencional, que é feita com meio de contraste radiológico, e a uretrocistografia radioisotópica, que é feita com radiofármaco, é mais sensível. Então, se eu coloquei, eu tentei que rever, eu corrijo isso, tá bom? Desculpa. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, galera? Tá de boas? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu isso, então? Então vamos lá, né, gente? Vamos só recapitular. Infecção do trato urinário na mulher saudável é comum, é frequente, não requer exame, não requer nada. Tratar e melhorou, acabou. Já não tem que fazer nada. Infecção do trato urinário na criança, é preciso prestar muita atenção, lembrar sempre que uma boa parte dessas crianças, né, segundo alguns estudos, chega até 40% das crianças podem ter refluxo. Então, se essa coisa recorreu e tudo, você é obrigado a avaliar o trato urinário, começa com ultrassom, que tem baixa sensibilidade, porque a não ser que essa criança vá ter alguma lesão muito grave, você não vai ver nada no ultrassom, a não ser que seja um ultrassom dinâmico, como a gente discutiu aqui, pouquíssima gente faz, é preciso ter uma paciência de Jó, é preciso conhecer muito para fazer o ultrassom dinâmico. Então a gente estuda, acaba com cintilografia. Essa infecção do trato urinário recorrente, na maioria das vezes não tem um fator anatômico, é muito frequente na mulher no período pós-menopausa, e aí a diminuição da acidificação mesmo da vagina, o que permite a proliferação bacteriana. Isso se trata com antibiótico profilaxia em doses baixas. Infecção do trato urinário do homem, é preciso pensar, é preciso estudar, porque não é frequente que homens tenham infecção do trato urinário, né, pelos motivos que a gente já colocou na aula. Uretra longa, uretra seca, né, o líquido prostático, tudo isso protege contra a infecção do trato urinário. Quando acontece, normalmente tem alguma coisa aí. Quando o sujeito tem mais de 50 anos, na maioria das vezes é prostatite. A abordagem da prostatite é completamente diferente da abordagem da cistite. Prostatite é no mínimo 4 semanas de antibiótico em dose plena. A próstata é muito pouco irrigada.
ela não recebe sangue. Então você tem que usar antibióticos que penetram na próstata, né? As quinolonas penetram muito bem, o sulfametoxazol, metropin penetra bem, e tem que ter urocultura, né? E às vezes a urocultura só é positiva se você fizer uma massagem prostática. Então você colhe a urina após uma massagem prostática. Mesmo, fazendo um toque retal. Então isso é uma outra abordagem. Vocês como clínicos, como pediatras, só precisam entender isso. É diferente, não é banal. Se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir conduzir a maior parte das infecções do trato urinário. Beleza, galera? Tá bom, gente. Professor, deixa eu te perguntar só uma coisa do cronograma. A sua prova costuma ficar que dia da semana? Você falou para não ser nesse horário, né? Ou não tem, ou é para ser nesse horário? Não tem problema, não. Pode ser nesse horário, para mim. Sem problema. Eu programo a prova, vocês vão fazer a prova da plataforma, sem problema algum. Aliás, cara, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Semana que vem eu tenho curso em Belém. Vocês conseguem mudar a data da aula da semana que vem? A gente consegue um dia de noite para a gente fazer essa aula, antes da sexta? Sim, sim. A gente vê aqui o que dia que fica melhor. Dá para fazer durante a semana, sim. Ah, que bom. Então, a prova, tranquila, a hora que vocês quiserem, a hora que vocês programarem. Para mim não tem problema algum, tá? É só ser avisado para colocar a prova na plataforma e não muda nada para mim. E a gente tem algum trabalho para fazer da sua parte? Normalmente o pessoal dá nota, assim, né? Eles criaram esse critério, né? Você faz ou uma prova e um trabalho, né? Na verdade, esse trabalho é uma maneira de dar os pontos para as pessoas. Vamos combinar, né? É uma maneira de falar assim, ó, toma 5 pontos e eu te dou mais 5 pontos na prova. Claro que é isso, né? Assim, eu não vejo nenhuma necessidade desse trabalho. Tá? Sinceramente, eu acho que já a prova já é uma maneira de cobrar de vocês um pouco daquilo que vocês aprenderam, né? Embora eu não consiga de forma alguma avaliar o conhecimento de ninguém, não é uma coisa perfeita, mas é o mais próximo possível do justo. Eu sou contra esse negócio de trabalho e eu não faço, tá? Tá bom. Eu vou ver direitinho que dia aqui, mais ou menos. Deve ser em agosto, né? Que a gente vai terminar todas as aulas e tudo. De boas. Aí vai ficar em agosto a prova. Sem problema. Tá de boas, tá bom? Ok, obrigada. Nada, gente. Galera, um abraço para vocês, então. Bom final de semana, tá bom? Aí, claro, eu espero você me passar o dia melhor para vocês, tá? E agradeço já de antemão a todos vocês por me ajudarem nessa questão aí, tá bom? Um abraço para vocês. Pode deixar. Tchau, tchau. Bom dia.